No Cidade Entrevista de hoje, vamos falar sobre a Consciência Negra, dia 20 de novembro, um feriado que iniciou por estados e municípios, mas que hoje é uma data nacional. Vamos falar aqui sobre a reflexão para a nossa sociedade. Recebemos o advogado e ativista negro Anderson Carvalho. Anderson, obrigado pela presença aqui. Vamos tentar começar exatamente por essa data, né? 20 de novembro, o que significa para a comunidade negra? Olá, Vitor, Hugo e todos os ouvintes da Rádio Cidade, né? Essa rádio que sempre traz temas importantíssimos, né? Ela faz a função social de trazer um tema como o tema da consciência negra, né? Então, por que hoje, o dia 20 de novembro, foi considerado o tema da consciência negra e também um feriado nacional? Isso partiu pela morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um líder e aí negro que conseguiu trazer vários outros negros que eram ali escravizados dentro das casas dos senhores. E aí a gente observa que ele levou para os quilombos. Então, um dos quilombos mais conhecidos fica bem pertinho aqui, Igor, que é o quilombo dos Palmares. Então, pela morte de Zumbi dos Palmares, a gente criou o feriado que realmente era, a princípio, era sempre nos municípios. Alguns municípios tinham, a exemplo do Rio de Janeiro, e alguns outros, Salvador, ainda tinha, mas não era nacional. E aí foi criada a lei, e a lei colocou como feriado nacional. E a importância é que a gente possa refletir, né? Refletir em vários aspectos, né? Ainda temos racismo? Será que ainda temos essa igualdade que as pessoas realmente tanto pregam, né? Somos todos iguais. Então, esse período é o período da gente poder refletir. E aí, no Dia da Consciência Negra, a gente traz a questão maior que eu gostaria de iniciar, de a gente poder perceber que foram os negros que trouxeram várias coisas importantes para o nosso Brasil, né? O nosso povo. Por exemplo, eu gosto de iniciar as conversas e as palestras, quando eu dou, dizendo que foi o samba trazido pelo negro. E a comida, eu me acabo na feijoada. Não sei se você gosta. Bom demais. Pois é, quem não gosta de feijoada, né? E aí vatapá, acarajé, essas comidas foram trazidas pelas pessoas que foram escravizadas. E eu gosto de dizer que não são escravos, elas foram escravizadas. Eram pessoas que viviam na África e foram escravizadas. É uma condição a escravidão. Porque às vezes a gente ouve as pessoas, os escravos, de forma alguma. E essas pessoas, quando foram escravizadas, que vieram ali dentro daqueles navios negreiros, que eram chamados de navios tumbeiros. Por quê? Tumba. Ali morriam aos montes, eram navios insalubres, muito quentes, pessoas amontoadas ali dentro e eram jogadas ao mar quando morriam. Tanto é que historiadores dizem, inclusive tem um livro, A Escravidão, que Laurentino Gomes, que diz que aquelas pessoas que eram jogadas ao mar fizeram com que as rotas dos tubarões foram modificadas para seguir aqueles navios. Então percebam a importância histórica que a gente precisa ter, para além da importância cultural, que eu falei da questão da cultura, da comida, também as danças, o maracatu. A gente precisa realmente parar para refletir que o Brasil... E aí tem um povo brasileiro, Darcy Ribeiro, que é um autor, que disse que o Brasil foi feito por negros, por índios e brancos. Então, por isso essa beleza. Agora, Anderson, essa aceitação, né, da contribuição negra para a história, para a cultura do Brasil, não é algo que vem de muito tempo, né? É algo bem lutado, né, para que isso seja reconhecido. Há bem pouco tempo não havia esse reconhecimento. Então, uma data como a de hoje reforça isso, né? A presença, a participação e a importância da comunidade negra para a história, para a cultura, enfim, para todas as áreas do nosso país, né? É verdade. Se a gente fizer realmente pelo IBGE, nós somos 62% da população negra aqui em Pernambuco. No Brasil, nós somos um pouco mais de 54% da população. E essa contribuição a gente começa a observar e fazer um recorte racial. Onde é que estão as pessoas negras, se somos maioria, dentro do espaço de poder? E a gente começa a observar os nossos políticos, né? Quantos temos de políticos que são negros? Né? E aí a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue enxergar, por vezes, aquela pessoa negra em outros empregos que, sem desmerecer, é também considerado importante, mas é um emprego, às vezes, de auxiliar de serviços gerais, mas não estão nos poderes, né? Quantos advogados nós temos, né? Quantos juízes, juízas, quantos médicos?
Quem aqui, e aí os ouvintes aí que estão aí nos assistindo e nos ouvindo, já foi atendido por um médico e uma médica negra, né? Então, a gente precisa observar que precisa de políticas públicas, e esse é o dia, o 20 de novembro, da gente analisar políticas públicas para que essa população ela possa ascender e ter esse espaço também considerado de poder. Ô Anderson, antes da gente entrar nas políticas públicas para os espaços de poder, eu queria voltar um pouquinho para a própria autorreflexão, a autoimagem. No Brasil, nós tínhamos pesquisas que apontavam que aqueles autodeclarados negros eram num percentual pequeno. E a gente viu aí ao longo da história autores, por exemplo, como Machado de Assis, né, que era negro e que era colocado como branco. Né, descrito ali, né, quando se ia falar sobre a cor da pele, se colocava como branco. Fotografias em que se tentava embranquecer, fora as expressões, né, negro de alma branca, essas coisas todas que hoje a gente já não vê mais de maneira comum. Mas houve uma mudança de políticas afirmativas em cima dessa reflexão, né, da autoimagem para a aceitação do corpo negro, da expressão, do cabelo, enfim, de toda a questão do próprio corpo. E hoje a gente vê que as pessoas, quando vão ser perguntadas, elas dizem, sou negro, e a quantidade aumenta a cada pesquisa. Então, eu acho que isso é reflexo dessas políticas, né? Sem sombra de dúvida, Vitor. A gente observa realmente que pelo IBGE é considerado negro quem se autodeclara, né? Então é autodeclaração ser considerado negro. E aí a gente tem um somatório de pretos e pardos, que é essa junção que dá negros. E pasmem, há mais de 15 anos atrás foi feita a pesquisa na Bahia, e a Bahia não era considerada negra. Perceba que hoje a Bahia é o segundo, vamos colocar assim, ele perde até mesmo para países africanos a Bahia. Então é o estado que tem maioria negra. E ela não era reconhecida. Por quê? Porque antigamente não era interessante ser negro. Mas a partir das políticas públicas colocadas de cotas raciais, do pertencimento, esse trabalho que a gente faz como movimento negro para mostrar a importância do reconhecimento. E aí, para quem está assistindo, meus cabelos crespos, a gente aparece e mostra realmente, coloca tranças e vê a beleza. Porque se a gente for observar a questão da beleza no Brasil, algumas pessoas querem colocar uma beleza europeia. Existe até o colorismo, que é chamado, não sei se você já ouviu falar esse termo, para quem está nos assistindo, o colorismo é aquela história que diz assim, tem aquelas pessoas que são mais retintas, pretas e retintas, e as pessoas que são um pouco de pele mais clara. Quem é que sofre mais? A preta de pele mais retinta é que sofre mais a questão do racismo. E a gente fica muito preocupado porque, por exemplo, quando vou a um shopping, eu preciso estar muito bem vestido, porque se eu tiver de uma rasteirinha, eu não tenho esse privilégio branco. E algumas pessoas, não, mas é demais. Mas observe, toda vez que a gente está passando na rua, quando é um negro, as pessoas olham atravessados. Isso daí chama de racismo até mesmo institucional dentro da segurança pública. Se você observar a questão das revistas, que é os baculejos que as pessoas chamam, geralmente são direcionados a pessoas negras. Então a gente precisa ter essa análise para observar que o racismo, ele tem de várias formas. O racismo pessoal, que é aquele propriamente dito, o coletivo, quando atinge várias pessoas, e a injúria racial, que é ser chamado de macaco, essas questões. Existe o racismo também institucional, que ele está dentro das instituições, como, por exemplo, a saúde. Pasme, Vitor, mas não sei se você sabia, a mulher negra, quando ela vai fazer o parto, a anestesia dela é colocada menor do que uma mulher branca. Então eu trago aí o racismo institucional na saúde. Mas se você for observar dentro da segurança pública, a questão das abordagens que eu falei do baculejo, né? Então acontecem essas abordagens aos montes e a juventude negra vem morrendo em razão desse racismo institucional na segurança pública. E aí eu não estou generalizando para aqueles que estão ouvindo todos os policiais, de forma alguma. Mas a gente observa que a abordagem é diferente, pessoas brancas e pessoas negras. E outra questão, o racismo institucional é dentro da educação. E aí eu acho que é o mais importante, sabe, Vitor? Porque a gente observa que existe uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, ou seja, mais de 20 anos que essa lei existe, que ela trata de incluir dentro da história e cultura afro-brasileira na escola, ensino fundamental e médio, a temática de África. As pessoas desconhecem, por exemplo, que o Egito está na África.
e colocam uma Cleópatra, quando você vai aos filmes, e vê uma Cleópatra branca. Eu não consigo entender. Eu não me bate essa matemática de se o Egito está na África e a África ela é negra, como é que coloca uma Cleópatra branca? Então isso não faz sentido. Inclusive a história tem modificado realmente essas questões para mostrar que o berço da civilização veio realmente da África, né? E a gente não estuda isso na escola. A gente não estuda na escola, por exemplo, os reis e rainhas negros, que são belíssimos e tem uma história de luta muito interessante. A gente não estuda isso, né? A matemática veio da África e a gente vê de outra forma. Então a gente precisa refletir neste mês que não é dessa forma que a gente vai tratar o mês da consciência negra, o dia da consciência negra. É refletindo que a gente precisa de políticas públicas voltadas a essa população para a gente trabalhar essa verdadeira igualdade. Ô Anderson, eu estava aqui lembrando, você estava falando sobre a questão da vestimenta, da abordagem, não é meu lugar de fala, mas convivi com vários amigos que já tinham essa orientação, né? Quando você vai pegar uma roupa, por exemplo, você escolhe a roupa pelo seu gostar, pela roupa que está disponível ali, mas não é o caso, né? Para os negros. Você acabou de falar isso, né? Uhum. Então, para que lugar você vai e que roupa você tem que vestir para que você não venha a ser confundido com o marginal, para que você não passe por uma situação vexatória, né? Uma situação até mesmo de assédio. A própria abordagem policial que você falou agora há pouco, claro, não são todos, mas infelizmente é uma realidade. E eu estava me lembrando historicamente do próprio período da escravidão, que você já referiu há pouco, que em muitos momentos da história, quando os negros eram alforriados, cabia a eles provar que eram livres. Ou seja, se o negro... E veja, a alforria era um papel. Você não podia andar com ele por aí, até porque se esse papel fosse... se ele se extraviasse, se perdesse, se ele fosse tomado, era a única prova de que você tinha que você estava livre. E você poderia ser reescravizado ainda que tivesse conseguido a liberdade. Mas aos negros cabia provar a própria liberdade, o que é um contrassenso completo. Se a gente pegar aqui, claro, não cometendo uma anacronia de comparar tempos históricos, mas se a gente pegar aqui a nossa questão sobre culpa, né, cabe a quem acusa o ônus da prova. Então, em tese, seria o agente que está apontando que você é escravo que teria que provar que você é, mas era o inverso. E com os negros ainda hoje acontece isso, né? O agente público age contra você como se você fosse culpado e você tem que provar que é inocente, quando na verdade era ele quem deveria ter provas da sua culpabilidade, né? Então isso é um contrassenso completo. Vitor, você permite realmente trazer trazer essa discussão para o canto do jurídico mesmo. E a gente observa que quando uma pessoa está sendo abordada e ali dentro do baculejo, que é a revista, geralmente não pode ser aleatória. Ela tem que ser com base em algo que aconteceu. Por exemplo, estamos em busca de uma pessoa que parece com aquela dali, né? Então, está sendo realmente uma tarefa colocada para ser buscada. Eu tenho suspeita de que há drogas ali. Então, é colocado. Não pode ser aleatório, que é o que acontece. Eu por exemplo, passei por uma situação vexatória na cidade do Recife, que aleatoriamente em uma festa de rua, eu fui o único que foi ali revistado. E lógico, eu não estava de terno e gravata, né? Eu não era o doutor Anderson considerado, né? Eu estava realmente de sandália e numa festa. E ali chegou na hora, parei porque eu já sou militante, né? Eu digo, eu já estou entendendo o que está acontecendo. E a única minha arma era a voz, porque eu não podia nem puxar uma carteira. Hoje eu estou licenciado, trabalho no Ministério Público, estou licenciado da OAB. E eu tinha na carteira o documento ou da OAB ou do próprio Ministério Público. Mas o negro, ele não pode ter esse direito de pegar um documento, porque ali pode acontecer de levar um tiro, até pela reação. Ser uma espécie pela de reação. E aí o que você coloca com relação a comprovar, às vezes é muito aleatório, mas a gente sabe a cor de quem é revistado. E aí você traz um pouquinho da história e volta, e a gente percebe que a lei, ela não foi benéfica para os negros. Porque após a abolição da escravatura, o que é que aconteceu? Foi proibido a vadiagem. O negro, ele não poderia estar na rua, porque a vadiagem é proibido. Me diga uma coisa, se você era escravo e sai ali, qual a política pública para lidar? Porque para os europeus e italianos que vieram aqui para trabalhar no café, foi dado casa, foi dada alimentação, inclusive salário. Para o negro, não. O negro saía da escravidão e ficava às margens, por isso são chamados marginais, né? Às margens, nas favelas, isso é toda uma questão histórica. Olha, o Anderson trouxe aqui pra gente a cartilha do Ministério Público
Racismo começa com ofensa, termina com justiça. Vamos falar um pouco sobre racismo, sobre a injúria racial, os outros crimes. É importante deixar isso muito claro, Anderson. É crime, não é brincadeira, não pode ser aceitado pela sociedade e tem penalidade, uma penalidade dura para quem comete esse tipo de crime, né? Muito obrigado pela pergunta, porque realmente permite falar do racismo. O racismo, ele tem de várias formas, né? E o racismo, propriamente dito, ele é mais coletivo. E, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo para que as pessoas possam compreender. Imagina uma mulher negra chegando numa recepção de qualquer, digamos, empresa para trabalhar. E ela chega com seus cabelos crespos, sua cor da pele, e para trabalhar, o patrão diz, ou o empregador diz, eu não aceito mulheres negras aqui, eu não aceito negros na minha recepção da minha empresa. Perceba que ela sofreu racismo, mas não só ela. Qualquer um negro ou negra vai sofrer o mesmo racismo, porque é de forma coletiva. Porque foi impedido o negro e a negra de trabalhar naquele local. Isso é racismo. A diferença dentro do exemplo é ela estar trabalhando e ela ser chamada de macaca, cabelo ruim, pichain, negra safada. Esses termos são realmente injúria, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, ela é injúria. Então, vamos para a tipificação. O racismo, na Lei 7.716 de 89. Já a injúria racial, ela está tipificada numa lei bem recente, 14.532 de 2023. Foram equiparados, isso é o que é mais importante, equiparado na questão da penalidade. A pena mínima para o racismo e a injúria racial é de 2 anos e a máxima de 5 anos. Então, a importância realmente da denúncia é exatamente com relação a isso. Há um agravamento, sabe, Vitor? Por exemplo, a gente vê muito na internet as pessoas veiculando expressões racistas e injuriosas contra outras pessoas, às vezes até mesmo contra esses artistas. Essa pena que é colocada para quem comete o crime na internet, ela é aumentada de até a metade quando a pessoa sofre. Não é só de 2 a 5 anos, pode ser aumentado, porque vai depender do arbítrio do juiz. Então, digamos que ele coloque 5 anos, então até a metade, ou seja, 7 anos e meio vai ser colocado para aquela pessoa. Aqui em Caruaru, foi a maior penalidade de racismo em todo o Brasil. Não sei se você sabe disso. Porque as pessoas desconhecem. As pessoas conhecem os casos de pessoas que são famosas. Mas aqui em Caruaru foi a maior penalidade de racismo e injúria racial. Aconteceu com o caso de uma vizinha, acho que você vai lembrar, que chamava toda a família de macaco, orangotango, por 2 anos. O Wesley, que é uma pessoa que é da família, ele procurou a todo instante a própria polícia para que houvesse a criminalização dessa pessoa. E hoje ela está presa. Ela teve 10 anos e 6 meses de prisão. Encontra-se presa em razão do racismo e da injúria racial. E algumas pessoas podem perguntar, mas você disse que era de 2 a 5. É porque não só foi ele que sofreu, foi a família que sofreu. Então a penalidade ela foi somada e ficou de 10 anos a 6 meses. Então realmente o crime ele deve ser denunciado. E eu preciso dizer como é que funciona essa denúncia, né? A Angela Davis é uma autora americana que diz que não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então é o papel de todos nós, sejamos negros e brancos, fazer essa denúncia e acompanhar aquelas pessoas que sofrem com racismo. Por exemplo, estou sofrendo ali um racismo, fui chamado de macaco. Você, Vitor, está presenciando, então você pode ser testemunha. E comigo até a delegacia dizer assim, olha, eu presenciei. Às vezes você tem até um celular, hoje em dia o celular filma. Filme e leve também para comprovar que aquilo dali realmente aconteceu. Na delegacia é importante que se diga ao delegado, ao escrivão, que você quer realmente ali pronunciar aquela pessoa, você quer denunciar aquela pessoa e quer que ela seja processada. E esse processo vai para o Ministério Público. E o Ministério Público é que vai fazer a denúncia com relação ali. Mas a gente percebe que, às vezes, as pessoas dizem, não, mas foi uma brincadeira. Eu chamei de negro safado, mas foi uma brincadeira. Não existe brincadeira com relação à questão da raça. O racismo é considerado por psicólogos uma dor na alma. O Anderson falava agora há pouco sobre a Lei 7.716, né, do racismo, de 89.
E a cartilha coloca aqui, logo na abertura, né? A gente abre aqui, aí tem a explicação sobre o racismo e logo em seguida tem aqui, em letras, né, garrafais, importantes, quem comete racismo fica sujeito, no mínimo, a 1 ano de prisão. No mínimo. Então isso não é brincadeira, é cometimento de crime, vai ter punição. Anderson, a gente já está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas acho que é muito importante a gente retomar uma questão que você colocou lá no início, que é a ocupação de espaços de poder, espaço de liderança por pessoas negras. E aí você falava sobre políticas públicas. A gente já vem ao longo do tempo com políticas públicas e que tem trazido resultados, sobretudo no campo da educação, na educação superior. Hoje já há uma presença de negros cada vez maior nas universidades, formados e em condição de disputar espaços no mercado de trabalho, em condição de igualdade com qualquer outro. A minha pergunta é, o que hoje é o grande desafio da comunidade negra para alçar esses espaços de liderança? E o que você acredita que precisa ser feito? Eu acredito muito nas cotas raciais, né? Elas estão dando realmente a oportunidade. E eu costumo dizer que algumas pessoas diziam, principalmente do direito, que seria uma espécie de desigualdade trazer as cotas raciais. E hoje, após mais de 10 anos das cotas raciais, a gente percebe que não, pelo contrário, trouxe equidade, né? Porque a equidade é diferente de igualdade. A equidade é tratar desigualmente os desiguais. E nessa situação, por toda a história que a gente conversou agora há pouco, que veio da escravização, o negro está em pé de desigualdade. Então é importante porque hoje nós temos a questão das cotas raciais para concursos públicos, mas também temos ProUnis, nós temos dentro da escola, que aí a pessoa vai conseguindo ali, adquirir um conhecimento e chegar até uma possibilidade de ser um médico, de ser um advogado e ter as condições, inclusive entrar dentro de um concurso, né? Eu trabalho no Ministério Público e faço parte do GT Racismo do Ministério Público, que é o Núcleo de Enfrentamento ao Racismo. E quantas pessoas negras, promotores de justiças e servidores nós temos? Pouquíssimos, né? E a gente precisa encontrar juízes nesses espaços, até pela sensibilização para julgar esses processos de racismo, porque senão vão colocar mera abuso, né? Mera, digamos assim, o problema foi só uma discussão entre eles e acalorou-se e eles realmente podem ser absolvidos, onde a gente sabe que ali há algo muito mais profundo que é o racismo. E se não tivermos negros para que possa realmente julgar essa situação, a gente observa que eles não vão sentir na pele o que a gente sente. Então é importante, eu percebo a questão das cotas raciais, a Lei 10.639, como eu disse a você, que parte da educação, que as crianças possam compreender que na escola tem um lado europeu, mas tem um lado também da África e um lado bonito da África, não um lado só da escravidão como é tratado. E a gente percebe que algumas escolas não tratam essa questão da Lei 10.639 porque os próprios professores não são treinados para isso. Então eu acho que é a questão realmente do reconhecimento da pessoa negra, dela cada vez mais se aceitar e aceitando, entrar na luta para que haja uma igualdade, não levar por menos, porque às vezes as pessoas pormenoriza, né? E acha, não, se eu consegui com muito esforço, mas o meu colega, meu irmão negro, também ele deve conseguir aquilo dali. E a gente tem que lutar para que ele também possa. Se eu estudei e consegui ser um advogado, estar licenciado, trabalhar hoje no Ministério Público, realmente teve alguns méritos meus, mas meus pais tiveram que estudar bastante e o quanto eles não sofreram para que eu pudesse estar aqui. Então, para a gente, vista meus sapatos, né, e perceba que foi uma luta muito grande para poder chegar até aqui. Então, é preciso essas políticas públicas dentro da saúde da população negra. Algumas pessoas perguntam por que saúde da população negra? Porque a gente percebe que a população negra ela é mais vulnerável. Hoje em dia, a gente tem até a discussão com relação às pessoas de terreiros, né? Há várias pessoas de terreiros e que a gente percebe que não são discutidas. Às vezes tem até vergonha de sair com seus turbantes. E quando vão para uma unidade de saúde, será que são bem aceitas? E é uma religião de matriz africana. Então, essas pessoas ela vai voltar ali dentro daquela unidade de saúde, considerando que há o preconceito e a intolerância religiosa. Então, são temas que a gente precisa realmente discutir neste momento que nós somos chamados, mas o racismo não é só no dia 20 de novembro. O racismo não é só no mês da consciência negra. O racismo são todos os dias que a gente percebe que ele acontece. Anderson Carvalho, ativista negro, advogado, conversando conosco aqui sobre o Dia da Consciência Negra. Anderson, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Vamos sempre tocar nesses assuntos, porque são assuntos importantes, a gente precisa conscientizar a sociedade, não é?
Agradeço, Vitor Hugo, a você pelas perguntas inteligentes e letrada racialmente. É importante que a gente tenha um letramento racial para a gente poder fazer as perguntas bem necessárias. Isso deixa a gente muito bem mais à vontade. Agradeço à Rádio Cidade, que sempre tem trazido esses temas maravilhosos. E deixar uma frase, né, para todos que estão nos assistindo, né, nesse Dia da Consciência Negra, que é uma frase de Nelson Mandela. Ele diz o seguinte: ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da pele. Elas são ensinadas a odiar. E se elas são ensinadas a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E é isso o nosso papel, que cada um seja ensinado, a partir do que foi ensinado de forma errada, a amar. Obrigado, Anderson. Bom, a gente agradece a você pela companhia, pela audiência e vamos pôr aqui um ponto final nesta edição do Manhã Cidade. Mas amanhã estamos de volta, Renata Torres e eu, com muita informação e prestação de serviço. Continue conosco aqui na cidade, está chegando o Vai Pedir o Quê? Obrigado pela companhia e até amanhã.